O Neguinho meteu o carro e deixou. O Neguinho deixou o carro. É porque você não É racismo estrutural, Zoe? Então o Neguinho da Beija-Flor também é, né? É racista. E olha que ele é negro, assim, que na escuridão, a gente souber, a gente vai... Nas últimas horas bombou essa polêmica do piloto, né, super premiado, campeão 7 vezes, de uma fala de um outro homem branco, idoso, que constantemente ficava rotulando em modo inferiorizando o piloto, 7 vezes campeão, que não tem nada a ver com o Brasil, mas ele unificou ele numa palavra, neguinho. E eu queria deixar a pergunta aqui, será que o Neguinho da Beija-Flor, que é mega negro, assim, você desliga a luz, você sorri e o que você vê é o dente? Aqui é o meu dente, ó. Tá vendo meu dente aqui, ó? Putana, tá vendo? Tá vendo meu dente aqui, putana desgraçada? Tá aqui, ó. O neguinho ali, o neguinho lá, e com aquele ar de superioridade, onde o homem branco ele dava nome, e o outro não, ele era apenas um neguinho. O neguinho passou na frente, o neguinho passou de lá, aí a pessoa branca vai vir aqui, mas tem um neguinho da Beija-Flor, tem um neguinho da Beija-Flor que não dá nem pra ver os dentes. É muito interessante isso, porque quando você ousa levantar um braço, tá, falando sobre uma pauta relacionada a judeus, na hora você é retalhado, na hora você perde emprego, na hora você leva todas as punições possíveis se você levantar um braço. Mas se você quer falar de racismo, discriminação, você pode sair esculachando que pessoas pretas só dá pra ver dente no escuro, que o cara é um neguinho mesmo, e todas partes depreciativas, humilhantes, e no final você dá um laço de que, mas no racismo é o sentido literal da palavra, então é aquilo que acontecia 100 anos atrás, então eu tenho que esperar um comentarista da Jovem Pan colocar um capuz branco na cabeça, jogar fogo na minha casa para que eu possa realmente dizer, olha, foi um ato de racismo. Comentário. Para ser racista, você precisa pressupor que uma raça é inferior, que algum grupo de pessoas são inferiores por conta de alguma condição física, genética, cor de pele especificamente. Mas a lei brasileira, ela está atualizando, tanto que recentemente a questão do racismo também configura uma injúria. E recentemente, o Paulo Paim, ele atualizou essa lei e acrescentou 5 anos de prisão para esse tipo de humilhar, né? De fazer uma ironia humilhante, depreciativa, ou como eles gostam de dizer e debochar, denegrir uma pessoa não branca. Isso já está na lei do Brasil. Isso já é lei no Brasil. Então, no meio do futebol, eu vou deixar aí a descrição, você vai ler o número da lei, tudo direitinho, você pode ser acusado de injúria. É uma pena mais leve, não é aquela clássica literal do racismo puro, mas também faz parte da mesma dinâmica de discriminação racial. Então, você pode sim manifestar um comportamento racista com palavras de uso cotidiano. A mesma coisa vale para você estar falando sobre a população judaica e você fazer afirmações, ironias ou conclusões ou análises que podem ser sim consideradas discriminatórias e você pode ser punido na lei com relação a isso. Você não precisa ser literal para discriminar uma pessoa, você não precisa cuspir na minha cara para demonstrar o seu desprezo à minha existência. Você não precisa impedir o meu acesso a uma emissora, uma rádio, escancaradamente. É só não te contratar. Um exemplo claro é a própria Jovem Pan. A supremacia branca, por quase 200 anos, é uma rádio que passa de filho de dono, de geração em geração, e sempre eles mantêm o mesmo padrão. Branco, os mesmos valores. É claro que eles ficam competindo entre si, mas é uma competição entre semelhantes, é uma supremacia branca. Então, a questão é que eles não vão, ninguém vai poder falar, não, a rádio é racista. Não, porque eu posso entrar no prédio da Jovem Pan, posso entrar no prédio,
né? Se eu for convidado, se tem algum protocolo, eu entro no prédio. Mas ser funcionária, não, dificilmente eu vou ser funcionária. Por mais capacitação profissional que eu tenha. Porque eles nem dão chance. Somente pessoas brancas são contratadas no Jovem Pan. E se rolar de algum preto, algum negro, pinguço, ou qualquer tipo caricato de entrar na Jovem Pan, ele vai ser aquele tipo o negão do Bolsonaro. E para finalizar, eles ficam loucos quando fala de racismo estrutural. Quando usam o termo racismo. Precisamos também reformular essas leis. Precisamos trazer uma lei sobre supremacia branca. Locais onde só tenham pessoas brancas e só contratam pessoas brancas, onde só pessoas brancas têm que falar no lugar dos pretos, só pessoas brancas definem o que é racismo ou não. Isso é um tipo de supremacia branca. Aí você pega a palavra racismo estrutural e a pessoa branca pega o sentido literal da palavra, pronto. Ninguém entende nada. Ninguém vai querer aceitar o rótulo de ser racista. Então vamos... Aqui tem uma supremacia branca, é nítido, todo mundo é branco aqui. Alguma coisa errada está acontecendo. E aí meu pai consegue sair de Cuba em 2005 para passar 3 meses no Brasil. Acabou que ficou esses 3 meses como turista e depois ficou ilegal até completar 1 ano. Porque tem que ter capacidade. Gente, uma gringa, me diz qual emissora do mundo vai colocar uma estrangeira cubana que mal sabe falar a língua da nação, para falar mal do povo que abriu os braços para ela. Por isso que é importante ter negros no ambiente de trabalho e não só branco fazendo branquice. Porque essa Zoe, ela foi contratada pela Jovem Pan por uma pauta identitária. Ela entrou ali para falar de Cuba. Trabalho de arte. Você tem que ver competência. Se fosse arte... E aí, depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Minha mãe, nesse período, engravida. E aí, a nossa irmã chega e facilita a nossa vinda pra cá. Muita gente... Mas se fosse uma cubana preta, ela não entraria, porque ela não é universal. Mas por ela ser branca, ela se enquadra no padrão Jovem Pan. E ela lá, com a figa rosa dela, entra lá para falar de Cuba, uma pauta identitária. Depois disso começa todo o esquema, né? De falar com fulano, ciclano, ficar implorando, pedindo para poder entrar. Então você tem que entender que existe muita coisa por trás dentro desse esquema. E o que precisa ser feito para que esse grupo, né, esses supremacistas, parem de ficar desviando a atenção para o grupo da lacração, é atualizar essas leis. Tirar a palavra racismo estrutural e colocar supremacia branca. Pronto. Porque quando você fala de supremacia branca, que se enquadra também dentro da categoria racismo, você começa a deixar as coisas muito mais claras. Porque você vê num ambiente onde somente brancos trabalham. Somente brancos têm cargos de liderança. Somente uma família branca tem relações de poder com políticos brancos. E qualquer coisa que fuja dentro dessa categoria vira inimigo. Por isso que a Jovem Pan prefere colocar uma mina que nem sabe falar português direito para falar mal dos brasileiros. Ela é paga, uma estrangeira gringa paga para falar mal dos brasileiros. Uma que precisou que a mãe desse o golpe da barriga para poder ficar no Brasil. E se usufruir de políticas de esquerda. Se dá mole até Bolsa Família. A mãe dela recebeu. Então a gente precisa estar muito alerta sobre as narrativas que estão acontecendo no Brasil, principalmente nesse período de eleições.